Oi, tudo bem, Love Lovers? Sejam bem-vindos a mais uma Conversadoria. Eu sou a Rose de Almeida e essas são as lives da Conversadoria, onde eu entrevisto pessoas interessantes durante 21 minutos. Para quem não sabe, a Conversadoria é uma consultoria de vida e negócios, onde eu ofereço os meus ouvidos e o meu cérebro para ajudar as pessoas e as empresas a encontrarem caminhos e soluções para um mundo melhor, um mundo diferente. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento líquido. Você sabe o que é isso? Você consegue aprender, desaprender e reaprender? Vamos ver se a gente descobre algumas dicas para fazer isso bem, com um cara que entende muito? Walter Bahia Filho, seja bem-vindo. Olá, Rose, muito obrigado pelo convite. Oi. Olá, bem? Olá. Consegue ouvir? Tudo bem, tudo bem. Obrigado aqui pelo convite, por estar aqui nesse programa, né, com pessoas interessantes. Uma pessoa interessante, um assunto também interessante. Me conta, o que é isso de conhecimento líquido? Vamos lá, o Conhecimento Líquido Projeto é um livro no qual eu reúno várias premissas da neurociência, né, em relação à maneira que o cérebro da gente aprende. Ou seja, como a gente pode aprender de uma forma muito mais produtiva, muito mais leve, muito mais agradável e, sobretudo, que a aprendizagem aconteça de verdade, né? Sendo favorecida por todos os estímulos que o cérebro da gente precisa, todos os estímulos positivos. Que bom. O que você pode dizer sobre aprender ocupa espaço? Então, o livro basicamente traz premissas da neurociência, né? Descobertas recentes da neurociência. Eu estou com um delay na sua resposta. Você me ouviu? Não ocupa espaço. Por que não ocupa espaço a aprendizagem? Porque você, quando está aprendendo, você está remodelando o seu cérebro, né? Em uma linguagem muito simples. O cérebro da gente, Eu ouvi. Você consegue me ouvir? Sim, eu estou te ouvindo, mas tem um delayzinho até você começar a falar. Consegue me ouvir? De silêncio. Bom, continuando então, vou falando aqui. O cérebro da gente, ele se remodela, ele se transforma quando a gente aprende coisas novas. Qualquer aprendizagem. Fica um período. Eu vou tirar o que acontece. Como é que você ouve? Eu estou te ouvindo. Agora não estou te ouvindo. Agora estou. Parece a história do português que está arrumando o carro. Estou piscando, não está piscando. Está piscando, não está piscando. Consegue escutar? Sim, consegui. Então, vou reconectar aqui. Bom, será que o delay melhorou? Bom, vai falando que a gente vai vendo. Se qualquer falha nela, acaba humanizando a relação, né? Ainda mais. Com certeza. Felizmente, então, a gente tem visto que as falhas são gerais. Você consegue me ouvir? Sim. Aprender ocupa espaço. Eu te respondi que o cérebro da gente, ele se remodela de forma quando a gente aprende coisas novas. Muito.
verdade, o cérebro da gente, quando você aprende uma coisa nova, ao invés de ocupar espaço, você está diminuindo, inclusive, circuitos desneiros, né, circuitos neurais, fazendo com que ele se torne mais potente, mais eficaz, que a pessoa se torna mais inteligente quando aprende coisas novas. Claro, o cérebro ele se torna mais eficaz. Os circuitos, eles são integrados, alguns são dispensados, outros são criados. Então, por que ocupa espaço? No contrário. Será que conseguiu ouvir? Sim, eu estou te ouvindo. Eu só fico com um silêncio muito grande. Eu não sei se você terminou um pensamento ou se você deu uma respirada. Mas vamos tentando. Me fala um pouquinho sobre isso de desaprender e reaprender. Mais do que nunca, quando a gente fala de um mundo que a gente vive, de tantas transformações, um mundo tão complexo como o que nós vivemos, mais do que nunca é fundamental que o ser humano desenvolva a habilidade de aprender coisas novas, né? De desaprender, digamos assim, coisas da maneira que ele conhecia, né? Da maneira que ele achava, que ele sabia, porque a gente não tem mais verdades absolutas, não é verdade? E a partir daí, aprender coisas novas. Então, esse movimento, ele faz parte do que chamamos de aprendizagem continuada ao longo da vida. Se a gente não trabalha esse entendimento, né, que é o lifelong learning, se a gente não trabalha esse entendimento e fica fechado, acomodado, digamos assim, a aprendizados que já não são mais atuais, a pessoa fica para trás. Mais do que nunca, não dá para a pessoa, por exemplo, fazer um curso e achar que ela está preparada para seguir toda a sua vida profissional. A pessoa precisa da atualização constante, Rose. Desenvolver uma mentalidade de aprendizagem contínua, né? E isso dialoga com um outro conceito que eu gosto muito, né? Que é da psicóloga Carol Dweck, da Universidade de Stanford, no qual, através das pesquisas dela, ela encontrou um modelo mental que é um modelo mental de crescimento, ou seja, a tua relação com os teus erros, ela se transforma. Você não vê mais o erro como algo de culpa, como algo negativo, mas você entende o erro como uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento. E junto a isso, falando de neurociências, né, a gente tem também a questão da segurança psicológica. Segurança psicológica nada mais é do que uma relação entre as pessoas, no ambiente de trabalho, por exemplo, no qual haja transparência, no qual haja o respeito de você falar com uma pessoa, estabelecendo contato visual, né? Com um tom de voz agradável, permite que ela erre. Em termos biológicos, isso reduz completamente hormônios do estresse, como cortisol, né? E cria uma relação, digamos assim, onde há hormônios que favorecem o bom relacionamento, né? O relacionamento da confiança, como a ocitocina, por exemplo, se transforma em resultados positivos para o negócio. Então, tudo dialoga. É o aprender, é o desaprender e o aprender coisas novas. Quando a gente fala de aprendizagem continuada, nós não estamos falando para fazer um curso atrás do outro, né? Nós estamos falando de colocar em prática esse conhecimento ou aprender alguma coisa para fazer diferente aquilo que a gente já vinha fazendo. E se a pessoa desejar fazer um curso atrás do outro, é uma escolha dela. Ok, não tem problema algum. Agora, é importante a gente entender que aprender não se reduz à aprendizagem formal. As pessoas têm a oportunidade de aprender o tempo inteiro, né? Tem uma metodologia, que é o 70-20-10, no qual mostra que
70% do aprendizado, né, da aprendizagem, é você fazendo. 20% da aprendizagem é você recebendo feedback, aprendendo com os erros e acertos dos outros. E 10% apenas da aprendizagem é através de um curso formal, de um treinamento, de um MBA, enfim, de um curso. Com isso, Rose, o que fica claro? Que para aprender, não existe mais aquela fronteira entre, eu estou no trabalho, agora estou trabalhando. Bom, agora estou aprendendo, fazendo um curso. Não. Você está simultaneamente trabalhando e aprendendo, dependendo, é claro, do seu modelo mental, de como você transforma as suas experiências diárias em novos conhecimentos. Claro. Bom, me parece também um ponto importante esse da presença, né? Se eu estou presente, eu consigo ser um pouco mais dona das minhas atitudes e dos meus pensamentos, não só respondendo instintivamente, né? Mas ouvindo com atenção para poder interagir melhor. Isso é muito importante que você está colocando, porque o cérebro da gente, ele é um órgão social. Você aprende, nós aprendemos quando nós interagimos com os outros. A memória, por exemplo, ela depende sensivelmente da atenção, né? Atenção, repetição e associação. Assim você cria, constrói a memória. Então, a atenção ela é indivisível, você não divide a atenção. Você pode até ter velocidade de trocar o foco de algo que você esteja observando agora para outra fonte de informações, enfim, você pode trocar com agilidade. Só que você não divide o foco. Tem aquela questão do multitasking, né? Principalmente as mulheres, né? De fazer muitas coisas simultaneamente. Só que isso, quando envolve as relações humanas, né, por exemplo, não tem como. Você precisa olhar no olho, estabelecer contato visual, você precisa praticar a escutativa. Para você praticar a escutativa, primeiro, você tem que olhar para a pessoa, você tem que estar aberto ao que ela vai falar. Não adianta ela estar e você está, por exemplo, no WhatsApp, né? Então tudo isso contribui para a vantagem, porque fica registrado. E tem ainda um outro fator muito, muito importante, que, digamos assim, é uma liga disso tudo, que é a emoção. Quanto mais você trouxer, né, emoções positivas para o processo de aprendizagem, melhor você aprende, mais a tua memória, inclusive, ela vai ficar fortalecida, né? A gente tem uma tendência muito grande a gravar com profundidade, na memória de longa duração, eventos que são permeados pela emoção, né? Assim como a emoção negativa, por exemplo, né, ela aumenta a produção de cortisol. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, inibe, bloqueia a nossa atividade cerebral, aqui, olha, que é a nossa região, né, do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, planejamento estratégico, né? Uma série de aprendizados, de skills fundamentais, por exemplo, nas empresas. Pessoas melhores são profissionais melhores? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que o profissional ele é um ser integral, né? Então, não tem como você, por exemplo, liderança. Né? Liderança, chega numa empresa, você encontra um líder que ele tem um trabalho incrível de desenvolver outras pessoas. Ele, na sua vida pessoal, não é uma pessoa que tem, digamos, a habilidade, o comprometimento, a missão, o propósito de desenvolver outras pessoas. Né? Isso, de fato, é fundamental que haja uma aderência, uma sincronicidade de valores entre quem você é na tua vida, né, e quem você é no seu ambiente de trabalho, porque a pessoa é a mesma, seu CPF é o mesmo, seu RG é o mesmo,
seus pais mesmo. Então você não vai virar ali outra pessoa, né? Você, com certeza, florescer, digamos assim, os teus valores, os teus princípios, o teu senso de propósito. Por isso que é fundamental cada vez mais a questão do auto, né? Se você, por exemplo, precisa se relacionar bem com os outros, e esse é um skill cada vez mais pedido pelas empresas, né? Seja como líder, seja trabalhando numa equipe, você precisa investir sim no seu autoconhecimento, na sua inteligência emocional, na sua capacidade de se relacionar com os outros, né? E isso é um processo, isso não é algo que acontece instantaneamente, mas um ambiente de cultura organizacional, um ambiente que a aprendizagem faça parte da cultura daquela empresa, daquela instituição, é muito. Por que isso acontece? Porque o líder, nesse caso, o gestor, o CEO, vai entender que o colaborador, que o teu funcionário precisa de espaço para aprender, precisa de espaço para se conectar com ele, né? A meditação, por exemplo, ajuda muito nesse processo, né? O mindfulness. Sei. Antes de te achar, eu achei muito curioso, porque eu faço uns cards de frases que eu ouvi a vida inteira, algumas que eu mesma desenvolvi, e tenho postado no Instagram. E a frase de ontem de manhã era: nossos egos sólidos não estão preparados para este mundo líquido. E daí, de noite, quando a gente começou a conversar, que eu vi que o seu livro chamava Conhecimento Líquido, eu falei, olha que sincronicidade que tem esse assunto. Você acredita nisso? Olha, eu acredito que estamos todos conectados, eu acredito que nada é por acaso, né? Eu acho que é um recado aí muito, muito pertinente, né? Até sendo um pouco menos concreto, né? É um recado do universo muito, muito interessante quando fala essa questão que um ego sólido não faz sentido no mundo líquido. Sim, quando o Bauman, por exemplo, traz a questão da modernidade líquida, ele está falando de uma modernidade dinâmica, de uma modernidade que se transforma o tempo inteiro, né? E o conhecimento, sem dúvida, ele é ali um dia, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Primeiro, você tem um acesso muito, muito simplificado ao conhecimento, né? As mídias sociais, toda a tecnologia da informação, ela promoveu uma realidade que você, através do teu celular, você tem na mão aqui uma série de conhecimentos, de informações de toda a história da humanidade. Só que, o que você vai fazer com isso? Como é que você lida com isso? Né? Se você estiver fechado no teu ego, nas tuas verdades absolutas, dificilmente você vai aproveitar bem essa oportunidade de transformação, né? De certezas. Né? Cada vez mais é fundamental que a gente amplie, digamos assim, os nossos conhecimentos. Né? Eu percebo que existe uma tendência muito grande, através das redes sociais, por exemplo, de se criar bolhas. Né? Aquelas bolhas. Se a gente pensa parecido, se você concorda comigo, estamos juntos. Se falou alguma coisa que eu não gosto, eu vou excluir, eu vou bloquear. E com isso, a pessoa se fecha na tua bolha. Claro. Isso é muito complicado, né? Porque cada vez mais, inclusive para você ser criativo, para você inovar, é fundamental que você se abra, esteja aberto, permeável, né, a outros olhares, a outros pontos de vista. Costumo dizer hoje que é muito positivo, por exemplo, que você seja especialista, você pode ser especialista em uma área do saber, do conhecimento, em 2, 3, mas quanto mais você trouxer, digamos, para o teu guarda-chuva pessoas com outras áreas de conhecimento, melhor. Mais você amplia o teu skill, né? Você pode ser um engenheiro e ter um amigo cineasta, ter um amigo artista, e ter um amigo que lida com culinária,
E, de repente, você precisando de uma solução, você pode ser muito mais criativo, porque você começa a conectar uma área de conhecimento com outra. Falou assim, olha, não é que o planejamento estratégico funciona tanto no xadrez, quanto na minha empresa, quanto na minha área, né? Você vai costurando os saberes, os conhecimentos. Então, o ego sólido, ele fica, Rose, muito rígido, né? Ele não consegue dialogar com essa modernidade líquida, com esse conhecimento líquido, com essa fluidez que a gente tem hoje através das nuvens de pessoas, né? Claro. A proposta da conversadoria, dessas lives que nós fazemos, é justamente isso, trazer assuntos que às vezes não estão muito de fácil acesso para as pessoas, porque elas estão nessas bolhas. Então, a conversadoria tem um pouquinho de tudo. Os convidados são bem diversos. Walter, nós estamos chegando no final. Me dá 3 dicas de como usar o cérebro na sua potência máxima. Uau, 3 dicas. Bom, primeiro, cultive um ambiente leve, um ambiente agradável. Quanto mais o ambiente de aprendizagem for, né, agradável, melhor, mais você aprende com alta performance. Segundo, procure alternar momentos de aprendizagem, digamos, formal, de concentração, com o relaxamento, com pausas. Porque a atenção, ela funciona como um músculo. Então, ela tem necessidade de respiro, ela tem necessidade de ser restaurada. Então, pequenas pausas ajudam muito, muito a você aumentar a sua atenção para que você grave, aprenda melhor, né? E terceiro, cultive a confiança, né? A confiança, ela pode ser dividida na autoconfiança, na confiança com as outras pessoas que estão à sua volta e na confiança das outras pessoas em relação à sua pessoa. Então, quanto mais você estimular a confiança, e a confiança você estimula através da premissa básica da transparência, mais você aprende, né? Porque você está produzindo, inclusive, aumentando a produção da ocitocina, que é um neurotransmissor responsável aí pelas relações empáticas, pelas relações amorosas e de confiança, de vínculos de confiança. Então, essas são minhas 3 dicas para você aprender melhor, claro, na potência máxima do teu cérebro. Que legal. Walter, muito obrigada, foi um prazer falar com você. Eu deixo nos comentários depois as suas informações sobre o livro. Tem o livro aí para mostrar, uma capa? Para as pessoas? Tem uma capa aqui. Enquanto isso, eu mando um beijo para a Ângela Pereira, que fez essa ponte entre nós, que já faz um tempo que ela tinha falado para mim a seu respeito, e só ontem, curiosamente, eu fui atrás, e daí essa coisa toda do líquido me fez muito bem, e acho que fez bem também para os nossos live lovers que assistiram. Eu lembro que as lives da Conversadoria são um oferecimento do Afeto dos Trovadores Urbanos, a quem eu mando um beijo para os 4 principais, e para a Maída Novaes também. Mostra o livro, Walter. Opa! O livro está aqui, ó. Conhecimento Líquido, pela editora Alta Books, né, aqui do Brasil. Beleza. Tá? Eu quero mandar um beijo também para a Ângela Pereira, né, que realmente é uma pessoa que já acompanha meu trabalho há muito tempo e, gentilmente, ela nos conectou. Então, um beijo muito grande para a Ângela. Uma e para todos conectado... que estão acompanhando aí a nossa live aqui. Bom, eu não sei se isso é bom ou é ruim, depois você me diz, mas uma vez conectado comigo, conectado para sempre. Eu acho ótimo. Acho que as pessoas estarem conectadas, né? O ser humano ele não é isolado, a gente aprende quando a gente interage com o outro, né? Então, eu acho muito positivo, sim, e quero estar conectado para sempre também. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-lo. E eu lembro para os live lovers que a nossa entrevista fica gravada lá no canal do YouTube, aqui no Facebook e também no Instagram. Um beijo para todos, vejo vocês na quinta-feira, quando nós vamos entrevistar o Ricardo Corte Real. Beijo, tchau!